Fadas confeiteiras do meu Brasil! Estamos em mais um esquenta para a nossa jornada, o doce universo das fatias. E que jornada é essa, Ju? Caí aqui de paraquedas, não sei o que você está falando. Essa jornada vai acontecer segunda-feira, dia 24, tá? Na verdade, ela vai começar e vai até o dia 28, é uma semana onde eu vou te ensinar a começar na confeitaria com fatias de bolo e faturar a partir de R$ 3.000 por mês na cozinha de casa. Então, se você se interessa por esse assunto, se você quer dar uma guinada aí nos teus ganhos financeiros ou mesmo reestruturar todo o seu negócio, vai lá assim que acabar a live no link azulzinho da minha bio, faz a sua pré-inscrição. Entra no grupo do WhatsApp, fica lá aguardando o link do evento, porque segunda-feira vai começar, tá? O melhor evento de fatias de bolo que você já vai ter visto no Brasil, eu garanto, tá? E hoje o tema é muito interessante, que a gente vai falar sobre mentalidade, algo que eu bato muito em cima no meu método Doce Universo das Fatias com as minhas alunas, minhas fadas fatiadeiras. Porque uma mente positiva, uma mente que está aberta, né, a mudanças e a estratégias para poder a gente avançar, a gente consegue tudo. E ao contrário, uma mente fechada, uma mente dodói que tá negativa, é o contrário de tudo. Ela vai fechar caminhos, ela vai só atrair coisas ruins. Então, como eu sei que a mente que leva a gente para patamares que a gente nem imagina, junto com Deus, tá? Não tirando, né, Deus e a gente não. Somos junto com Deus. Eu convidei a Jaqueline Salles. Ela é uma profissional, ela é uma cientista do pensamento e fundadora do Instituto O Novo Pensamento, que desenvolve o pensamento das mulheres para elas atraírem o que desejam, principalmente uma vida financeira livre. Já imaginou isso, uma vida financeira livre? Então, a Jaque, tá? Ela é mentora e eu convidei ela para estar aqui hoje para poder falar sobre 3 segredos que vão destravar a sua mente confeiteira. Então, eu só vou esperar vocês entrarem. Jaque, se você já tiver ou quando você entrar, avisa aqui para eu poder te chamar, tá bom? Você manda o convite. Enquanto isso, eu vou falar o quê, gente? Essa live aqui é para você que quer aprender mais sobre como expandir sua consciência, tá? É para você que já entendeu que você pode sim ter técnica, ter estratégia, mas que você sabe que tem alguma coisa que você precisa saber, que você ainda não sabe, que para poder destravar esses seus ganhos, tá? Porque existe, gente, a lei da causa e efeito, vocês sabem, né? A lei da causa e efeito, tal. Mas existe umas causas, né, que são invisíveis. E é essa que a gente trata na mentalidade. Então, é nessas causas invisíveis que a magia acontece, onde a fé, ela tem que estar bem, né, bem forte para você conseguir alcançar o que você quer. Então, assim, todo mundo que consegue alcançar os seus resultados é porque teve uma fé inabalável, tá? E essa fé não é só em Deus, é em você, tá? Quando a gente entende que o princípio de Deus tá dentro de nós, né? Nós somos imagem e semelhança dele. Então, nós temos um pouquinho do poder que Deus tem de criar, a gente começa a ter fé em nós também, tá? Porque se você tem fé em você, é sinal que o seu Deus, né? O nosso Deus, ele é imparável, ele pode tudo. É a mesma coisa que você, tá bom? Você é filho dele, tá? Então, e essa live aqui não é para pessoas que acham que é lei da atração, é só você imaginar que você vai ter. Ah, eu quero ganhar na Mega Sena, eu vou pensar, eu vou ter. Não, essa live não é para você, tá bom? Essa live é para quem quer sim despertar consciência para poder elevar, né, os seus ganhos e até a sua própria evolução aqui na Terra. Sou muito positiva, porém peco na procrastinação, eu sofro muito com isso. Mário, você é positiva, mas você pode ter crenças que quando você vai bater de frente com elas, elas que te param, tá bom? Ó, a Jaque acabou de entrar aqui, vou assinar pra ela. Jaque, quando eu puder te chamar, você me avisa, tá bom?
Já me apresentei aqui, porque eu entrei bem na hora, né? Então eu já te apresentei também, mas quando você for entrar, você se apresenta para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, porque elas precisam te conhecer ainda mais, para ficarem viciadas no seu conteúdo, assim como eu sou. Então eu vou chamar. Deixa eu chamar aqui. Vou tirar os comentários para não ficar no rostinho da Jaque. Oi, Ju! Oi, Jaque! Seja bem-vinda ao mundo Como é que das você tá? fadas. Tudo bom? Tá escuro aqui, né? Tô achando que tá escuro, não tá? Tá um pouco escuro, não tá? Vou para outro lugar, peraí. Como é que você tá? Tudo bom? Ah, eu tô ótima, melhor agora. Só estar falando com você aqui, já melhorei aqui minha autoestima, meu pensamento. Melhorou? Melhorou. Peraí. Não sei o que aconteceu ali. É o lugar que eu sempre faço live, mas tá escuro. Boa noite, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, tô escutando bem bom. Ai, Ju, obrigada pelo convite. Nada, obrigada a você por ter aceito, porque eu sei o quanto você é especialista no assunto. E quem melhor que uma especialista para vir aqui falar para as minhas confeiteiras, né? Um pouco sobre a mente, esses 3 segredos que bloqueiam, né, a gente. Então, assim, primeiro se apresenta aí do jeitinho que você sabe, porque eu resumi, né, que você é a fundadora do Instituto Novo Pensamento. Mas, e falei sobre as mulheres, né, que você desenvolve a mente delas para elas conquistarem o que elas quiserem, inclusive, principalmente, uma vida financeira livre, que é o que a gente mais quer na vida. Exatamente. Aí, Exatamente. Jaque. Ah, boa noite, Ju. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz com o convite. Para falar com você também, te conhecer melhor, né? Que a gente só se fala pelo WhatsApp. Estou feliz também de conhecer quem está aqui na nossa live, no nosso encontro. Daqui a pouco a gente vai abrir para os comentários, né? Para poder ouvi-las também. Eu sou Jaqueline Salles, eu sou fundadora do Instituto Novo Pensamento. Através da minha própria história de mudança, de transformação, eu criei um método próprio para as mulheres desenvolverem qualidade do pensamento e assim elas atraírem para a vida delas, elas criarem na vida delas uma vida confortável, uma vida financeira principalmente, de conforto, de liberdade, né? A tão sonhada independência financeira feminina, a partir do pensamento. Como é que essa história começou, né? Vou contar um pouco, assim. Eu tinha uma fobia muito grande de dirigir. Há muitos anos atrás, eu estou falando aí de 12 anos atrás, eu tinha uma fobia de dirigir. E eu trabalhava bem distante da minha casa. Eu morava em Anchieta na época, que era no subúrbio do Rio, você conhece bem, né? Você conhece bem. E eu trabalhava em Ipanema. Foram 17 anos assim. E eu trabalhava de 4 à meia-noite. E era numa época que o horário noturno, né? O transporte no Rio de Janeiro já é delicado. Noturno, então, é mais delicado ainda. Então, eu passei muito perrengue por não dirigir e por trabalhar muito longe do meu trabalho. E aí, um dia, eu fui para psicólogo, fui para terapia e eles me diagnosticaram com um monte né, desses diagnósticos que eles dão. E eu estava muito desesperada, eu cheguei muito desesperada na minha casa e pedi a Deus, falei, meu Deus, me dá uma saída. Eu estava com muito desespero mesmo, eu preciso dirigir, eu não aguento mais depender dos outros, né? Depender de transporte público, ficar na rua, já passava muito, muito aperto com isso. E aí, do nada, que eu gosto de falar isso do nada, daqui a pouco eu explico por quê, eu fui na estante, uma estante de livros que eu tenho aqui em casa até hoje, que eu vou guardar para sempre, e fechei meus olhos e peguei um livro aleatório. Coincidentemente, eu peguei esse livro com os olhos fechados. Quando eu abri esse livro, eu abri diretamente no capítulo Medos e Fobias. Então, a partir disso, né, Ju, eu não podia descartar. Não tinha como descartar, né? Eu senti como se Deus estivesse falando comigo ali, sabe? Naquele momento, ó, eu pedi para ele, né? Eu falei, me dá uma resposta. E aí, abri no capítulo Medos e Fobias e eu fiz exatamente o que estava escrito ali naquele livro. Exatamente o que estava escrito no capítulo. Menos de 30 dias depois, eu comprei meu carro. Eu também não tinha dinheiro. Eu comprei meu carro do jeitinho que eu quis comprar, com a entrada que eu quis dar, do jeito zero. E eu dirigi da Barra até a minha casa em Anchieta. Arrasou!
Eu tinha Que pavor, isso. Ju, eu era piada dos meus amigos, eu era piada dos meus filhos, porque eu já tinha comprado carro, eu nunca tinha dirigido. Entendeu? E o que eu aprendi nesse livro que eu quero também compartilhar aqui com quem está ouvindo a gente? Eu aprendi coisas muito valiosas. É o livro, para quem, né, provavelmente vão ficar curiosos, é o livro Você Pode Curar Sua Vida, Exercícios, da Louise Hay. Você pode curar sua vida, exercícios. É um bem específico. Eu aprendi que o nosso medo ele está na língua, ele é presente na língua. Ela ensina você a relaxar a língua quando você tem medo. E aí depois eu me aprofundando, né? Porque obviamente eu fui estudar mais, por que funcionou, né? Por isso que eu me tornei o que eu chamo de cientista do pensamento, que eu mudei meu pensamento. Aí ela me ensinou a relaxar a língua, a visualizar, né? Visualizar, eu me visualizava dirigindo. Eu decorei todo o caminho da Barra até Anchieta na visualização. Não só o caminho. Eu decorei as marchas, a embreagem, os sinais, tudo que eu tinha que fazer, eu decorei na minha mente. Eu tinha como um filme na minha mente. E eu me visualizava dirigindo, com quem me criticava ao dirigir do meu lado me elogiando. Isso é uma sacada muito grande. Porque às vezes as pessoas não acreditam na gente, né? Elas não acreditam, elas dizem que a gente não vai conseguir, dizem que a gente é péssima, me diziam que eu era uma péssima motorista. Eu me visualizava como se eu fosse um satélite, eu dirigindo na Brasil, porque ainda tinha uma Brasil no meio, né? Ainda tinha uma Avenida Brasil no meio desse negócio aí. Eu me visualizava como se eu estivesse na Brasil e como se eu fosse um satélite. Eu me visualizava do alto dirigindo. Como se eu visse meu carro do alto. E eu consegui. Quando eu consegui, Ju, eu fiquei tão feliz. E eu pensei assim, poxa, eu amo a psicologia, eu faço terapia também, eu tenho muitas alunas que são psicólogas, mas na época o psicólogo queria me dar uma tarja preta. E eu não precisava da tarja preta para dirigir, entende? Eu provei através do pensamento. Eu fiquei tão feliz que eu falei assim, gente, eu quero aprender mais sobre isso. Eu comecei a estudar, pesquisar, fazer muitos cursos. E nessa época também, eu trabalhava num local, né, que eu falei para você, que era um local que me remunerava muito bem. Eu tinha um ótimo salário, mas era um local que era completamente averso aos meus valores pessoais. Entendeu? Não era um local que alinhava com os meus valores pessoais. E eu estava muito cansada, muito frustrada com aquele trabalho. E aí, quando eu descobri isso, eu comecei a estudar. E eu percebi que eu poderia fazer disso um trabalho, entendeu? Isso foi há 10 anos atrás. Eu fui uma das primeiras mulheres do Brasil a lançar um curso online. Meu primeiro curso online fez 10 anos agora. Meu Deus! E você tem livro, não tem? Tenho. Meu primeiro curso online fez 10 anos agora. E aí eu percebi que eu poderia ensinar isso para as pessoas, principalmente para as mulheres. Eu escolhi deliberadamente falar para as mulheres, falar ao coração das mulheres. Por quê? Porque eu descobri na minha caminhada que quando as mulheres elas estão muito na arquibancada, elas se desenvolvem, elas estudam, elas são esforçadas, elas aprendem, mas elas não estão no palco. Você entende? As mulheres são eleitoras, mas não estão no Congresso. Para você ter ideia, há pouco tempo que o Senado brasileiro tem um banheiro feminino. Porque não já existia tantas senadoras para ter um banheiro feminino. A gente não está em posição de liderança. E eu descobri, através das minhas pesquisas, que as mulheres não estão em posições melhores porque elas não são representadas em linguagem. Entendeu? Naquele livro que eu li, era uma mulher falando para mim. E eu, quando eu falo sobre isso, já é muito importante deixar claro que eu não estou falando de machismo, feminismo, não é sobre isso. É porque as mulheres, elas entendem o universo de uma outra mulher. Verdade. A mulher vai entender o seu universo, vai entender a sua dor, vai entender o seu problema, vai ter empatia pelo que você está passando, entendeu? E aí eu escolhi falar o coração das mulheres. E aí o que eu descobri? Uma coisa maravilhosa, que é o primeiro segredo que eu quero compartilhar com quem está aqui. Então anota, gente. Aí eu comecei a estudar velozmente, fazer muitos cursos, né? Me desenvolver e praticar comigo, praticar com a minha família. Com a minha família, imagina, eu era do subúrbio, ninguém nem conhecia o que era isso, desenvolvimento pessoal,
coaching, mentoria, ninguém sabia, ninguém sabia. Né? Eu tô falando de 10 anos atrás. E aí eu comecei a desenvolver e estudar muito e eu descobri algo sensacional. O que tem em comum com todas as pessoas que eu estudei, mais de 100 histórias de pessoas que saíram do zero e chegaram ao triunfo, que conquistaram algo na vida. O que todas essas pessoas tinham em comum? O que elas desenvolveram? Qual era a palavra que aparecia em todas as literaturas, em todas as biografias, em todas as histórias? O pensamento. O pensamento se repetia. Ah, eu mudei meu pensamento. Ah, eu tive um novo pensamento. Ah, eu tive um outro pensamento. Eu mudei minha forma de pensar. Sabe? Eu percebi que o pensamento ele se repetia em todas as histórias. Aí eu falei, eu vou me transformar numa especialista em pensamento. Crenças, pensamento. Foi isso. Esse o resumo, né, de 48 anos de história aí, desenvolvendo pessoas. E hoje eu tenho meu instituto, fundei meu instituto, tenho milhares de alunas. Né, mudei a minha vida também, transformei a minha vida, moro no lugar que eu sempre sonhei de morar, tenho uma empresa com funcionários, faturo alguns milhões aí por ano, minha família trabalha comigo, fiz a minha família prosperar também, tirei a minha família do subúrbio, viemos todos para a Zona Sul. Tenho uma vida hoje que eu nunca pensei que era possível de eu ter. Nunca pensei. Você sabe de onde a gente vem, né? Uhum. Você sabe de onde eu vim. Você sabe. Você melhor do que qualquer pessoa vai entender o que eu estou falando. Eu nunca pensei que fosse ser possível ter a vida que eu tenho hoje. Mas o que aconteceu? Eu mudei meu pensamento. Esse é o primeiro segredo. A mudança de pensamento. Por quê? Se eu penso assim, eu não sou capaz, não é possível para mim, não vão me valorizar, não vão acreditar em mim. Se eu penso assim, eu atraio pessoas que também pensam assim. Entende? Se eu sou a pessoa que digo sim para tudo e para todos, tudo, sempre assim, sim, se eu estou sempre disponível, sempre disposta, sempre eu paro tudo que eu estou fazendo para poder acudir as pessoas, eu não me priorizo, eu vou atrair pessoas que também não vão me priorizar. Quem diz muito sim, atrai quem está em busca sempre do sim. Entendeu? Então, eu percebi que eu podia fazer a mudança na minha vida. Que eu era um agente de transformação da minha vida. E antes de conhecer esse conteúdo, esse conhecimento, eu achava que a minha vida era como é que eu vou dizer? Eu achava que a minha vida era consequência. Que tudo era uma consequência, entendeu? Uma consequência porque eu não tive pai, é uma consequência porque eu tive relacionamentos abusivos, é uma consequência porque eu não nasci numa família rica. Eu achava que a minha vida era uma consequência disso. E aí eu descobri que não, que a minha vida era uma criação e eu podia criar a vida que eu queria. Eu expliquei? Com certeza. Para mim tá muito claro isso, tudo que você tá falando. E eu tô aqui por dentro desesperada, porque eu fico feliz em você ter falado isso, porque bate com muitas das coisas que eu falo para as minhas alunas e para as minhas seguidoras. Essa semana mesmo me bateu um mix de sentimentos quando eu lembrei do meu começo, e eu falei sobre isso, que a gente às vezes é muito permissiva, às vezes a gente se anula, e quem se anula não vai ser protagonista da sua própria história. E você falou, em outras palavras, isso tudo de uma forma muito mais, né, intensa. Isso que eu falei nessa semana, então eu fiquei muito feliz também. Fora... Oi, minha filha adora vir também para as lives. Fala. Qual o nome dela? Ana Júlia. Ana Júlia! Deixa eu te conhecer, vem abençoar a live. Deixa eu te Vem conhecer. cá, vem cá aqui, ó. Ela quer te ver, a tia, vem cá. E as fadas também, que gostam de... Oi, Ana Júlia! Cadê você? Que linda! Ela tem quantos anos? Ai, que linda! 4? Você tem quantos anos, Ana Júlia? Você tem Fala quantos com anos? você. 2. Tem 4. Tem 2. Olha lá. Que fofa! Tem 2. Sendo legal, vai pra escola, não sabe contar. Nunca vi, gente. E sua mãe. Amei! Amei, amei. Tem 2. Ai, muito bom. Eu tô na vibe de criança. Já falei para meus filhos que eu quero neto. Já comecei a perguntar. É maravilhoso. Muito bom. E é isso, Ju. Entendeu? Essa é a história, assim, resumida do começo, de como tudo começou, do que eu descobri, do que eu aprendi. E aí a outra etapa foi transformar tudo isso num método para desenvolver mulheres.
Uhum. Foi quando eu criei o Instituto Novo Pensamento, que é um instituto, é uma editora, tem vários cursos, né, vários conteúdos, é um curso, uma editora, é um e-commerce, tem um monte de braços aí que a gente desenvolve, né? E tudo começou numa mesa de bar, que inclusive essa mesa está aqui, eu guardei essa mesa, porque eu gosto de olhar para essa mesa e saber de onde eu vim. Eu não quero esquecer de onde eu vim, entendeu? Tudo começou numa mesa de bar no subúrbio do Rio, num momento que ninguém nem sabia o que era o que eu estava fazendo. Eu larguei um emprego que me pagava muito bem, não foi uma aventura, porque eu tinha, né? Eu fiz um colchão financeiro, né? Não foi uma aventura, mas foi um risco, foi uma ousadia, entendeu? Com 2 filhos, eu mãe solteira, eu que sustentava meus filhos. Ajudava minha mãe também na época, minha família. Então, foi uma ousadia muito grande. E por que eu estou compartilhando isso com quem está ouvindo a gente, com você? Porque o segundo segredo... Já posso adiantar o segundo segredo? O primeiro é o pensamento, né? E o segundo, ele é dependente do primeiro. Ele é não dependente, ele é uma consequência do primeiro. A gente merece ser ousada. As mulheres, ousadia. O primeiro segredo é o pensamento. O segundo é a ousadia. O que é ousadia? Ousadia é diferente de risco, tá? Muitas vezes a gente confunde risco com ousadia. Risco é o quê? Ah, eu vou me jogar de um bungee jump da vida. Isso é um risco. Ah, eu vou enfrentar um tubarão não sei aonde. Sabe? Isso é um risco. Ousadia não. Ousadia é eu me permitir fazer algo que eu ainda não experimentei, para eu ver como é. Por exemplo, tem muitas mulheres que falam assim, já que eu não quero ser rica, eu quero só o suficiente. Eu falo, ótimo. Já experimentou ser rica para você descobrir se você quer ou não? Né? Já fez essa experiência? Né? Já experimentou? Experimenta primeiro para saber se você quer ou não. Seja ousada. Então, ousadia. O que é uma ousadia? Isso, ousadia serve para tudo na vida. Por exemplo, você ensina aí as mulheres maravilhosas a serem confeiteiras, fazerem bolo. Muitas vezes, quem faz bolo não se permite ser ousada. Porque acredita, tem a crença de que é uma coisa normal, uma coisa comum. Que qualquer um pode fazer, mas não é. Aquilo que muitas vezes nós fazemos com facilidade, a gente acredita que todo mundo faz com facilidade, mas não é. Eu não faço bolo, gente. Se eu vou fazer um bolo, vai solar, vai fazer o quê? Eu tenho outras habilidades, que graças a Deus, Deus dá a cada uma habilidade, né? Eu tenho outras habilidades. Então, a ousadia, ela parte do princípio também de você entender que só você sabe o que você sabe. Ninguém mais sabe. E a ousadia também parte do princípio de você entender que só você sabe o que você sabe. E também parte do princípio que quando você ousa, quando você é ousada, quando você faz algo diferente, você está expandindo toda uma comunidade, toda uma família, todo o universo. Porque se eu não tivesse sido ousada no desenvolvimento pessoal, pioneira, né? Meu filho não teria acesso a isso. Meus filhos não teriam acesso. A minha irmã não teria acesso. Milhares de mulheres não teriam acesso. Então, quando uma mulher faz um bolo e ela não se valoriza, ela pensa que é comum isso, e ela não desenvolve ainda mais, ela está bloqueando o acesso de outras pessoas ao talento dela. E ela também está bloqueando o acesso de outras pessoas a perceber que é possível. Eu tinha muito medo que um dos meus maiores medos é que os meus filhos não tivessem orgulho de mim. Sabe? Eu trabalhava num trabalho que eu não tinha orgulho do meu trabalho. Então, os meus maiores medos é que meus filhos não tivessem orgulho de quem eu me tornei. E a ousadia, ela faz isso. A ousadia faz com que as pessoas tenham orgulho de você. Que você começa a ouvir assim, nossa, o que você fez? Você tá diferente, né? E esse carro, e essa casa, e essa empresa? Como assim? Né? Como você conseguiu tudo isso? Porque primeiro as pessoas dizem que você não vai conseguir. Dizem que você é doida, né? Você não vai conseguir, você é doida, isso é bobagem. Ah, não é para você. Depois, meu amor, depois elas te pedem dinheiro emprestado. Sempre acredito emprego. em você. Sempre acreditando em você. Dinheiro, emprego, desculpa. Não é? Dinheiro,
DED, dinheiro, emprego, desculpa. A primeira é assim, mas é assim mesmo. Por quê? Porque as pessoas não querem evolução e muitas vezes não querem que você evolua, né? E eu percebo também, Ju, uma coisa muito interessante, principalmente quando a gente começa dentro de casa, no subúrbio, nos lugares mais afastados, como eu comecei, fazer um empreendimento, trabalhar como autônoma, trabalhar em casa, as outras pessoas não valorizam muito. Porque, você trabalha em casa, você faz isso como se fosse assim, algo muito normal. Às vezes acha até que a gente tem mais tempo do que a gente tem, né? Mas ela está em casa, então ela tem tempo, vai no banco, vai não sei o quê, leva o fulano no médico, porque ela está em casa, as pessoas ainda não se acostumaram com home office, com trabalho em casa. Ainda é uma crença que merece ser desenvolvida, entendeu? Que quando você está em casa, mas você está trabalhando também. Não significa... porque a gente se acostumou tanto com o paradigma de sair para trabalhar, né, de pegar ônibus e ter horário e uniforme, que quando você trabalha em casa, as pessoas do nosso núcleo familiar muitas vezes não entendem o que a gente está fazendo. Por exemplo, acontecia muito comigo no subúrbio, né? Eu deixava o meu carro na calçada, do lado de fora da minha casa, porque antes eu trabalhava, eu ia de carro e as pessoas não viam o meu carro. Aí o carro ficava lá, ou dentro da garagem, aí passavam os vizinhos, amigos, via meu carro e me chamavam. Jaque! Aquela coisa, né, do subúrbio. Jaque! Tá em casa. E eu tava trabalhando. E aí eu tive que educar as pessoas. Falei, cara, eu tô em casa, mas eu tô trabalhando. E as pessoas falaram assim, como assim? Né? Porque é um desafio mesmo, até para as pessoas entenderem que é um trabalho. Eu também passei por isso, essa transição aí da minha família aceitar que eu estava trabalhando em casa, né? Respeitar esse limite, né? Até onde eles poderiam ir. Porque no meu caso, o quê? Elas queriam comer doce, queriam, tipo, eu tava na cozinha, eu combinava um horário que eu ia entrar, aí, agora eu vou fazer comida. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, a gente combinou um horário, vamos respeitar aqui, porque eu tô trabalhando. E eu também enfrentei um negócio desse daí. Muito bom. Gente, eu tô amando que eu tô sem filtro. Eu tô totalmente sem filtro, porque eu me acostumo tanto de entrar na live e já botar o filtro, né? Eu tô sem filtro, porque eu tô de convidada, eu não botei filtro. Eu tô amando me ver sem filtro na live, gente. Olha que maravilhosa. Sério, vou começar a não usar filtro, no filter. Eu tô amando. Aí é isso, aí tem que ter ousadia. Ousadia é você fazer algo diferente, sabe? Não é você tomar risco de morrer ou de perder tudo. Não é disso que eu tô falando. É você fazer algo diferente dentro do seu casamento, né? Dentro do seu empreendimento. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor uma coisa que eu fiz, foi muito engraçado. Quando eu comecei a desenvolver pessoas, eu tinha muita dificuldade de vender, porque eu não sabia vender, né? Não sabia, eu sempre fui muito boa vendedora, mas eu não sabia vender o que eu fazia. Eu tinha muita dificuldade, vendia baratinho, vendia processo por R$ 50, era assim, uma coisa assim. E aí eu parei, não conseguia mais vender nada. E aí eu falei, começando a ouvir as palestras das pessoas, e eu pensando muito dentro do meu escritóriozinho que eu tinha, aí um dia eu falei assim, quer saber? Eu vou botar um valor muito alto agora no meu processo. Sério, se era R$ 50, eu fui, tipo, botei 10 vezes mais. Muito mais. Eu não lembro exatamente a quantia, mas eu fui, tinha uma proposta para eu fazer, né? Eles tinham me pedido uma proposta, eu falei, vou botar um dinheirão. Já que eu não estou fechando, então aquele princípio não eu já tenho. Aí a pessoa fechou. Sem pestanejar. Sem perguntar nada, sabe? E ali eu saquei aquela velha máxima, né? Que as pessoas acreditam que o que é caro é melhor. Tem isso. Isso já foi até cientificamente comprovado. As pessoas acreditam que o que é caro é melhor. E aí, por que eu quero falar isso aqui? Porque muitas vezes a ousadia também parte do princípio de você aumentar o valor daquilo que você vende. Estou com um ponto muito importante, Jaque. Entende? Não se manter como a dona baratinha. Porque às vezes a gente se coloca como a dona baratinha. O que é a dona baratinha? Aquela que faz fiado, né? Aquela que vende de graça, deixa as pessoas pagarem depois. E a dona baratinha, ela tem como raiz que foi... Eu adorei esse dona baratinha, você tem noção. É a dona baratinha. Quando a gente começa, a gente é dona baratinha, é normal ser dona baratinha. Mas depois, né? Depois tem que desenvolver. Não dá para ser dona baratinha o dia inteiro, porque senão leva chinelada. Inseticida, não dá. A dona
latinha, ela tem como fruto, raiz, uma insegurança muito grande. Ela é insegura. Ela é insegura por quê? Aí vem o terceiro segredo, já vou adiantar, né, gente? Eu tô lá na frente. Por que ela é insegura? Por que ela não ousa? Por que ela não valoriza o trabalho dela, o artefato dela? Por que ela não valoriza? Porque existe uma coisa, Ju, que as pessoas não percebem. Deus, ele fez tudo muito certo. E quando eu falo Deus, gente, eu não tô falando de religião, tá? Eu tô abraçando todas as religiões. Se você quiser escolher falar universo, tá tudo bem. Ele fez tudo muito desenhado. Olha essa mão. Olha isso. O que você faz com a sua mão? Com a mão você comunica, com a mão você acaricia, com a mão você cozinha, com a mão você cura, você faz cirurgia. Você pode pegar o Elon Musk, você pode pegar qualquer robô, nem a inteligência artificial consegue. Já viu a mão da inteligência artificial horrível? Quando você faz foto na inteligência artificial, a mão é horrível. 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 Nenhum robô na face da Terra consegue imitar isso aqui. A maior máquina que Deus fez até hoje é a nossa mão. A mão cura. O rei que está aí para provar isso. A mão é curadora. A mão é uma das maiores máquinas que existe na face da Terra. Só que a maioria das pessoas que trabalham manualmente não tem noção disso. Quanto as nossas mãos são valiosas. Isso aqui vale milhões. Bilhões. Não tem preço. Quando você cria alguma coisa com a sua mão, quando você faz um bolo, quando você costura, quando você crochê, é muito valioso. Porque essa máquina aqui, ninguém consegue imitar, nenhum robô consegue imitar. Só que, infelizmente, o artesanato, a costura, a confeitaria, agora está mudando um pouco, né? Infelizmente, tudo aquilo que é manual no Brasil, por uma série de motivos que a gente pode falar depois, infelizmente, tudo aquilo que é manual, ao invés de ser valorizado, foi desvalorizado. Entende? Principalmente quando vem através de quê? Das mulheres. Principalmente quando vem o bebê, através das coisas da cozinha, da comida, que é tão valioso a gente comer, tanto que o nome é restaurante, porque te restaura, é tão valioso a gente comer, mas foi desvalorizado por uma série de questões. Por quê? Porque ninguém valoriza isso aqui. Isso aqui é a maior máquina que existe. Eu quero falar para você que está me ouvindo agora, você que é confeiteira, você que é boleira, a sua mão é o seu maior patrimônio. Não existe nenhum robô na face da Terra que vai fazer o que você pode fazer com a sua mão. O que você consegue fazer com a sua mão. E eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui tem um ingrediente a mais desse patrimônio, que é o amor pelo que faz. Eu tenho certeza. Quem parou nessa live para ouvir tem amor pelo que faz. Só que existe uma crença muito... como é que eu vou dizer? Perniciosa, perigosa. Que amor não se cobra. Verdade, Jaque. Você não cobra por amor. Como mas que eu vou cobrar? O traficante cobra, o corrupto cobra, né? Mas aí, aquilo que você... como é que eu vou cobrar por amor? Como é que eu vou... quanto mais as mulheres que foram doutrinadas, acostumadas, habituadas a quê? A se doarem. A serem, né? A servirem. Então, aquilo que eu faço por amor, eu tenho muito... O ser humano é assim, o que o ser humano faz por amor, ele tem muita dificuldade de cobrar, mas era para ser o contrário. Entende? Era para ser o contrário. Porque tem muita gente aí que cobra muito bem e não faz por amor. Faz mal, faz de qualquer jeito, faz mal feito. Inclusive médico, né? Que erro médico, um monte de coisa que a gente vê. Então, se você faz por amor, a sua maior dádiva é cobrar bem por isso, é receber bem por isso. Por quê? Porque você não está cobrando pelo seu amor. O amor não tem preço. O amor é impagável. Você está recebendo pelo seu tempo. Você está recebendo pela sua inteligência. E quando a gente valoriza o nosso tempo e a nossa inteligência, a gente faz dinheiro. Eu vou até anotar isso. Quando a gente valoriza o dinheiro é igual. Inteligência é mais tempo.
O dinheiro ele foi inventado para calcular o tamanho da nossa inteligência e do nosso tempo. E quando você se valoriza, o seu tempo é valorizado e a sua inteligência é valorizada. Aí você faz dinheiro. Porque você não cobra pelo amor, você cobra pelo seu tempo. Porque o tempo que você está fazendo um bolo, o tempo que eu estou atendendo alguém, o tempo que eu estou fazendo uma coisa no meu trabalho, é o tempo que eu podia estar com meu filho, com a minha filha, é um tempo que eu podia estar na minha academia. O tempo é meu e o tempo é muito valioso, porque você pode ganhar 1 milhão assim, ó. Mas você não ganha 1 milhão de tempo mais. Então, as pessoas cobram pelo tempo e pela inteligência delas, e não pelo amor no que elas fazem. O amor é um ingrediente incalculável. Mas eu sou a defensora de que se você faz aquilo que você ama, aí que você tem que cobrar caro mesmo. Aí que você tem que cobrar bem. Não é caro, não é caro. Aí que você tem que cobrar bem, receber bem, ser valorizada. Porque o mundo está repleto de pessoas que se valorizam sem fazer o que amam. Entende? Olha, e aí, meninas, quero saber de vocês agora. Se vocês amam o que vocês fazem, se vocês cobram bem por isso. Posso abrir para ver o que o pessoal vai falar, Jaque? Claro, Ou eu vou te cortar no com mínimo certeza. alguma coisa? Pode abrir. Falem aí para mim, que eu quero saber. Vamos lá, tem um Vamos delayzinho. escutar o que elas ouviram do que a gente falou, porque eu falei pra caramba, né? Ai, eu tô super inspirada para fazer essa live. Ai, eu tô adorando, pode continuar. Super inspirada. Porque você tem várias alunas confeiteiras, não tem? Tem. E aí Tem várias alunas. você consegue ver. Você tá conseguindo ver os comentários também, já? Tô conseguindo ver. A Vilma tá aqui, que é nova pensadora. A Shirley falou que live maravilhosa. A Isso, Miriam também falou que show de live. Ó, olha só o que a Patrícia falou. Nossa, foi balde para acordar de vez. Muito bom, estou chocada. Esse eu não vi. Eu acho que não aparecem todos para mim. Não é. Aqui, Não ó. aparecem Sim, é todos. verdade mesmo. Você está certa. A Andrea falou que live maravilhosa. Arte Design Rio, que é uma fada minha de muito tempo. Olha o que ela falou. Artesã, fisioterapeuta e confeiteira. Depois dessa informação das mãos, a certeza do dom. A certeza é isso, gente. A mão, a nossa mão. Eu quero até falar mais sobre isso, sabe? A nossa mão, ela é muito poderosa, ela é muito abençoada. É muito. Tem um exercício que eu faço com as minhas alunas, que é o do Mar da Prosperidade. É uma visualização que eu faço com as novas pensadoras, que eu faço. E esse exercício, o inconsciente fala com elas, né? E aí eu vou vendo as crenças do inconsciente. Porque tem as crenças conscientes, que a gente sabe que a gente tem, mas a maioria é inconsciente, a gente não sabe que a gente tem. Então, nesse exercício, eu faço elas visualizarem, através da visualização aparecem elementos. E através dos elementos que aparecem, eu vou fazendo a análise das crenças. E aí, quando aparece tudo que é manual, manufaturado, eu já falo, olha, você não tá valorizando o seu dom. Entende? Isso aqui, você vai fazendo a leitura. E aí foi fazendo esse exercício dezenas de vezes, né? Que eu já fiz muitas vezes, que eu tive esse insight. Falei, cara, nossa mão é muito fabulosa. Fisioterapeuta, massagista. E no geral, se você parar para analisar, no geral são classes que não se valorizam como poderiam. Verdade. Porque é muita energia que tem na nossa mão. É uma energia surreal. A mão é extremamente curadora. E quando você costura, quando você cozinha, quando você faz um crochê, você tá ali, né? Além de você estar usando as suas mãos, você está usando a sua inteligência. A sua inteligência não é sua mão, é isso aqui. Porque para você movimentar isso aqui, o seu cérebro tem que estar muito bem. Tanto que quando as pessoas têm, né? Quando as pessoas têm Alzheimer, alguma coisa no cérebro, a mão não funciona. Porque você não é só a sua mão, é o seu cérebro. Desculpa, que eu ia espirrar, aí para não te cortar, mas cortei. Mas deixa eu só aproveitar aqui isso que você está falando, que as minhas confeiteiras vão assim, visualizar isso nitidamente. Porque isso funciona na prática com a gente. Quando a nossa mente não tá boa, quando a gente está triste, tudo que a gente toca, que no caso é bolo, a gente tenta fazer um bolo, dá errado.
Não sai como sai. Você fez a receita igual você faz sempre. Se você não estiver bem, o seu bolo sai solado, o seu bolo não sai fofo. Acontece alguma coisa no forno que dá errado esse bolo. Então, isso só prova mesmo tudo que você está falando, que a mão é super poderosa, Sim. né? Porque se não tiver bom, nada vai ficar bom, né? Se a nossa mente não tiver bom, nada que a gente está tocando vai ficar bom. Que é uma extensão de que está acontecendo aqui. Mas existem técnicas que elas podem fazer para isso não acontecer, tá? Eu vou falar algumas aqui, posso? Para Claro. não deixar que o sentimento atrapalhe o cozinha, a manufatura ali do bolo, né? O cozinhar. A tristeza, ela é muito eficaz. A tristeza, a angústia, são sentimentos que nos ensinam muito, tá? É muito importante que a gente olhe para esses sentimentos como professores e não como algozes. Então, quando a tristeza chegar, porque a vida é assim, a vida é dinâmica, acontece, né? Hoje mesmo eu tive momentos de muita alegria, momentos também de preocupação, negócio, resolver as coisas, né? A vida é assim. Que bom. Quando a tristeza chegar, pergunta para ela o que ela quer te dizer. O que ela está querendo te ensinar? Usa a tristeza como se ela fosse uma tia. Sabe aquelas tias que vêm te visitar de vez em quando não avisa? Aquela tia que chega de preto, e aí ela chegou de preto, toda de preto, ficava um solão. Aí ela chega de preto, a tua casa está desarrumada. Você, ai, tia, não repara a bagunça. Né? Não repara a bagunça, mas a tia está reparando. Você sabe que ela está reparando, né? E aí ela chega devagar. Não, vim te visitar, estava passando aqui perto. Aí senta, aí a sobrinha passa um café. Vamos passar um café, tia, doida para te ir embora, né? Vamos passar um café. Passa um café, elas começam a conversar do passado, de quem já morreu na família, de quem chegou, de quem casou, de quem se separou. A conversa começa a ficar amigável, começa a ficar boa, gostosa. Não é assim quando a tia visita a gente? Não é? Aí a conversa começa a ficar boa, gostosa, amigável. Aí quando a conversa tá no auge, a tia olha para fora, tá um solão, ela olha para fora e fala assim: vou embora porque vai chover. E aí a sobrinha, mas tia, tá sol, não, vou embora, tá na hora de ir embora porque vai chover. Mas antes da tia, e ela nem quer mais que a tia vá embora, mas antes da tia ir embora, a tia deixa um grande conselho para ela, que as tias sempre nos dão bons conselhos. Tia, quando a gente sabe ouvir, as tias são ótimas conselheiras, então a tristeza é uma ótima conselheira. Veio a tristeza, veio o breakdown, né, como eu falo, né, a caída. O que isso quer me dizer? Como é que eu posso, o que eu posso aprender com isso? E aprender também a intencionar. O que é intencionar? Vai fazer um bolo, vai fazer uma live, vai fazer qualquer coisa, intenciona que vai dar tudo certo. Colocar intenção naquela ação, porque muitas vezes a gente faz tudo no piloto automático. A gente vai fazendo, vai fazendo, fazendo. Não, tô triste, não tô me sentindo bem. O que essa tristeza quer me dizer? Tenho que fazer um bolo? Mas eu vou intencionar que vai ser um bolo maravilhoso. Que as pessoas que vão provar esse bolo, elas merecem que seja um bolo maravilhoso. Entende? Você começa a aprender com o sentimento, que o sentimento ele vem para nos ensinar. O sentimento é como se fosse um GPS. Sabe? Se não fosse aquele meu desespero lá atrás, que eu estava desesperada, eu não estava aqui hoje com você. Se a minha vida tivesse sido muito maravilhosa, muito boa, muito fácil, né? Muito, tudo. Eu não estava aqui agora. Nem não estava aqui agora. Eu estava lá e eu tinha tá indo. Pois é. Entende? Então a tristeza ela vem para nos ensinar algo. De repente, a tristeza vem para nos tirar da zona de conforto e fazer sermos mais ousadas. Porque é muito fácil a gente se contentar com pouco. Porque o pouco, para quem não tem nada, vira muito. É muito fácil a gente se contentar com pouco. É muito fácil a gente se contentar com menos. É muito fácil a gente se contentar com migalha. É fácil. Entende? Uhum. Nossa, eu tô filósofa, né? Tá vendo aqui, ó, direitinho as coisas pra gente. Tô desesperada, porque quem tá aqui, ó, Jaque, realmente, quem tá aqui tá precisando escutar tudo isso que você tá falando, tá? Pode ter certeza. E eu tô aqui irradiando gratidão pro universo por realmente ter nos apresentado, por você ter aceitado esse convite, porque é tudo um pouco que eu falo para elas, sabe? Ninguém melhor que você para estar aqui hoje e falando ainda melhor, ainda mais coisas, sendo mais profunda ainda
nesse assunto que elas tanto gostam, né? Porque elas gostam disso. Porque se eu for abrir aqui os comentários, você vai ver o que que elas estão falando, ó. Aí eu não consigo ver, não tá Ó, aparecendo pra mim. Lê pra mim, por favor, que eu adoro. vou ler tudo, ó. Live de milhões, que live maravilhosa, abertura de mente. Eu amo o que faço, live top. Ah, tem uma aqui que tá fazendo crochê, eu acho que é sua seguidora. Fala mais que tô adorando. Aí tem duas perguntas aqui que depois eu vou falar. Eu amo tanto o que eu faço que se eu não precisasse de dinheiro, dava tudo de graça. Isso é um grande problema nosso. Vou falar disso agora. Vou falar disso agora. Isso de não sabermos cobrar pelo amor. Eu sempre falo que faço com amor, mas será que cobro correto? Hoje irei cobrar meu tempo. Isso Isso aí. aí. A Vidal falou aqui, ó. Nossa, essa live foi presente de Deus. Eu estava me questionando sobre meu potencial e meu trabalho. E agora eu percebi que tudo que eu faço é com amor e que meu dom é de Deus. Já ganhei a vida. Isso aí, ganhei a vida. É isso, gente. Deus nos deu muitos dons e a gente tem que aproveitar. Agora, sobre amar o que faz, vou voltar na história. Amar o que faz e não conseguir cobrar por isso. Eu tenho duas coisas para falar sobre isso. Poderia falar durante a semana. Primeiro, jogador de futebol. Vamos tirar aí o Neymar, que é uma exceção da exceção da exceção. Neymar ganha milhões fazendo o que ama. Não é? Mas qual é a contribuição para a sociedade? A não ser. Isso não é uma crítica, não, tá? É uma análise, ok? A não ser vender Nike, vender, de repente, a Blaze lá que ele faz, né? O merchandising, vender um monte de coisa. A contribuição que ele dá para a sociedade, na minha visão, é mínima. Um pai de família que sai de casa, que sobe num poste de luz para botar luz na nossa casa, contribui muito mais do que ele. Você entende o que eu estou dizendo? Uhum. Uma mulher que para tudo que ela está fazendo e ela vai assar um bolo para alimentar, não só alimentar, porque o bolo é um lazer, é além do alimento. É um alimento, é lazer, une as famílias, né? Toda vez que eu penso em bolo, eu penso na minha família reunida, com meus filhos, sabe? Né? Aquele momento de confraternização, de prazer, de delícia, né? Nossa, é maravilhoso. Então, uma mulher que faz um bolo, na minha visão, ela contribui muito mais do que o Neymar para a sociedade. Verdade. Também E eu quero deixar claro que eu não estou criticando o Neymar, não é isso. Não é isso. Eu só acho que é uma disparidade muito grande de uma pessoa que ganha milhões, que contribui minimamente, para quem às vezes não consegue se valorizar, que contribui muito mais, porque a alimentação é um outro dom divino. Deus, quando ele fez o planeta, ele colocou milhares de espécies de banana. Gente, vocês já viram quantas espécies de banana existem? De feijão? Quantas espécies de tudo? O milho, gente, o milho você faz tudo com milho. Você faz milho você faz paçoca, né? Paçoca, você faz fubá, você come o milho, você faz suco de milho. Deus foi muito generoso quando ele colocou esses artefatos na terra e nos deu a inteligência para a gente transformar isso em outros alimentos. E por que não se valorizar? Entende? Por que não se valorizar? Por quê? Por quê? Porque a cozinha, agora eu vou falar, né? A cozinha no Brasil, ela era vista como uma coisa de escravidão. Durante 300 anos, nós tivemos uma civilização completamente escravocrata. Foram 300 anos, a gente tem 500 e pouco. Ou seja, foi ontem. Eu estou falando isso porque eu sou historiadora. Eu sou uma especialista em história das mentalidades. 300 e poucos anos, a gente vivia numa civilização escravocrata, ou seja, quem ia para a cozinha não tinha salário. entendi. Caraca. Não era remunerado. Foram mais de 300 anos. E se você investigar bem, até hoje existe escravidão, né? E a escravidão ela não é só um consenso de trabalho, ela é mentalidade. Nós ainda vivemos numa mentalidade escravocrata. De pouca remuneração para quem nos alimenta, para quem nos serve com os próprios talentos, principalmente quando é dentro de casa. E é essa a minha missão, transformar isso, principalmente em relação às mulheres, porque as mulheres são mais afetadas, porque nós somos educadas a servir, não a receber. Um exemplo.
praticamente toda mulher que está aqui nessa live ouviu da mãe ou de alguém que tinha que ser independente, não foi? Você tem que ser independente, você não pode depender de ninguém, de homem. Agora, os homens escutam isso? Os homens escutam que eles têm que ser independentes? Alguma... Os homens não escutam. E mais uma vez eu estou falando, não estou falando de racismo, de feminismo, não estou falando disso, estou falando de mentalidade coletiva, porque a mentalidade coletiva, ela nos impacta no individual. Nenhuma mãe cria o filho homem para ser independente. Ou seja, nós mulheres, nós estamos condicionadas a sermos independentes, mas os homens estão condicionados a depender de nós, na cozinha, no banheiro. Por isso que vem 2, 3 jornadas de trabalho para a mulher. Agora isso está começando a mudar, mas ainda é muito forte. Tanto que tem aquela expressão, o pai ajuda. O meu marido me ajuda, não é assim? Mas não tinha que ajudar, não. Tinha que dividir certinho. Mas não é meu... Ah, não, meu marido me ajuda. Ele me ajuda a cuidar dos filhos. Porra, os filhos são dele, gente. Como assim me ajuda? Entende? Por quê? Porque... E aí, eu tô falando isso porque isso está na raiz. Por isso que a gente não quer cobrar um valor alto pelo nosso trabalho. Porque não foi valorizado ao longo de 300 e poucos anos. E até hoje não é. Só que o nosso trabalho, que a gente está consciente disso agora, é mudar isso. Quem está ouvindo aqui, você... que está ouvindo o que eu estou falando, você é responsável por mudar isso para que as gerações posteriores das suas filhas, das suas netas, não passem pelo que você está passando. A nossa responsabilidade é transformar isso, se valorizar sim, para que a sua filha aprenda a se valorizar. Para que a sua neta aprenda a se valorizar. Senão a gente repete padrão. Crença, Ju. Crença. Isso tudo que a gente está falando aqui são crenças, né? Crença é a parte mais desafiadora de se mudar numa sociedade. Você muda tudo, você muda de casa, você muda disso, você muda daquilo, você muda a tecnologia. Mas crença é muito desafiador, porque passa de pai para filho. É quase que hereditário. Não é hereditário porque não é genético, mas é hereditário no pensamento. Você escuta desde quando você está na barriga da sua mãe. O homem não presta, dinheiro não traz felicidade, você não vai conseguir nada do que você quer, você não era para ter nascido, você não merece nada. Aí você vai ouvindo aquilo ali ao longo da sua vida, você vai sendo programada para ser medíocre. Entende? Programar. O que é ser medíocre? É ser mediano, e muitas vezes abaixo do mediano. Sendo que Deus nos deu tudo que a gente precisa, deseja e merece para sermos muito mais. E para sermos muito mais e exemplos para as futuras gerações. Entende? Entendo. E as fadas também estão entendendo muito. Elas estão enlouquecidas, Jaque. Olha, elas estão querendo saber também sobre a Academia das Mulheres Ricas. Elas estão falando aqui que a live precisa ficar salva. Nossa, elas estão doidas, falando que precisa ter mais live dessa aqui. Inclusive, já que falou que vai dar uma aula lá no curso Doce Universo das Fatias, né? Boa. Uma aula de mentalidade. Vou dar para as suas alunas. Vamos. E o legal da aula, né? Da aula mais fechada, mais reservada, é o seguinte: não é que eu não queira ensinar aqui fora, não é que eu não gosto, não é isso. Mas tem muitas coisas que eu não posso, não consigo, eu não quero ensinar abertamente. Entende? Porque a gente não sabe qual é a energia que está aqui. A pessoa está passando, ou está ouvindo, mas não está acreditando. Mas quando a gente está num ambiente fechado, quem é minha aluna sabe, quando a gente está num ambiente fechado, a gente cria muito, cria mundos. O ambiente fechado, porque ali a gente está realmente focada, tem uma energia, eu acredito muito na energia, né? Tem uma energia. O mundo da criação, para mim, Ju, é como se fosse um forno. Ó, forno. É como se fosse um forno. Você bota os ingredientes, bota lá dentro. Se você ficar abrindo toda hora, o que acontece? Ele vai estragar o bolo. Vai perder a textura, as ideias, né? Tudo lá. Exatamente. E a live é mais ou menos como se a gente estivesse abrindo o forno toda hora, que a gente não sabe quem está aqui. Entende? Não é que eu não sei, as pessoas estão passando, não estão lidando, não estão, é como se o forno estivesse sendo aberto. Mas quando a aula é fechada, quando a aula ali tem o privilégio das alunas, que é um privilégio.
não posso negar isso, né? Se vocês gostaram do que eu estou falando aqui, é um outro nível, um nível ainda superior ao que eu estou dizendo aqui. Porque nada, Ju, nada do que eu ensino aqui fora é igual ao que eu ensino dentro. Nada. Nada. Eu tenho um currículo inteiro de cursos e cada curso tem cada curso tem sério, cada curso tem elementos diferentes, técnicas diferentes, volumes diferentes, níveis de consciência diferentes. E a live a ponta do iceberg, né, digamos assim. E eu vou ficar muito feliz de dar uma aula para seus alunos. É fadas que você chama elas? Isso, nós somos fadas, que nós somos mágicas, sabe? Nós temos magia. Eu amei, eu adoro magia, gente. Eu adoro magia. Tem pergunta? Olha, tem. Tem um monte de gente que já elogiou, né? Entrei do nada e fiquei. O pessoal tá muito doido aqui, você não tem noção. Falaram que... Cadê, ó? Que riqueza de conteúdo. Muito grata a vocês por esse conteúdo. Uma aqui que falou que precisa ser mais independente. Tá. Super elogiando. Aí deixa eu falar uma coisa sobre... Deixa eu só continuar sobre ser independente, né? Aí a gente foi criada para sermos independentes. Beleza. Só que se você chegar para um gênio da lâmpada, e falar assim, eu quero ser independente, eu quero ser rico e independente, eu quero ser uma mulher independente, não quero depender de ninguém. O gênio da lâmpada vai colocar você todo de ouro numa ilha deserta. Você entendeu? Ele vai encher você de ouro e vai te colocar numa ilha deserta. Porque a mulher é independente, que ela tem essa... Eu não estou dizendo que as nossas mães estavam erradas, porque elas estavam certas pelo conhecimento que elas tinham. Porque elas vinham de uma outra geração, que não podia fazer nada, que dependia de uma até para assinar, para trabalhar. Mas a mulher se tornando muito independente, o que acontece? Ela não delega, ela não pede ajuda, ela se sobrecarrega, ela adoece, ela tem dificuldade até de deixar o homem, de repente, levar uma bolsa para ela. Ela acha que ela tem que cuidar de todo mundo, que dá conta de todo mundo. Então, eu não sei se eu quero ser independente, eu quero ser livre. Mas eu quero sim depender de outras pessoas. Eu quero depender da minha equipe, eu quero depender do meu filho, que meu filho venha, me apoie, me ajude. Eu quero depender da Ana Paula, que me ajuda aqui em casa. Você entende o que eu estou dizendo? A mulher muito independente, ela se torna solitária. Ela fica um maracujá de gaveta. Verdade. E estamos aqui também no esforço colaborativo, né? Então, cada um ajuda o outro na própria evolução, né? Nas próprias coisas. Então, a gente não tem como ser independente. A gente precisa do outro, sempre vai precisar. Exatamente. Mas você entende que foi uma evolução. E agora a gente está percebendo isso. As nossas mães não estavam erradas. Mas muita independência gera o quê? Sobrecarga. As mulheres estão sobrecarregadas. Sim. E quando elas ficam sobrecarregadas, elas não conseguem pensar. Entende? O pensamento só vem, aí vem só a reclamação, vem só o arrependimento, vem a angústia, vem tristeza. E aí você deixa de fazer algo que é o bônus. Vou dar um segredo bônus. Posso? Ai, pode, claro. Você pode. Eu adoro, vou dar um segredo bônus. Quando você muda o seu pensamento, como eu falei, quando você é ousada, tem alguma ousadia, e quando você... É o terceiro ponto. Quando você valoriza os seus trabalhos manuais, a sua inteligência no tempo, acontece algo muito, muito valioso, muito interessante, muito satisfatório. Você descobre novos sentimentos. Sentimentos que você não descobriria se você não tivesse feito essa jornada. Porque a gente conhece os sentimentos básicos. Tristeza, alegria, frustração, né? Raiva, ciúme, inveja. A gente conhece esses sentimentos. Amor, paixão. Mas quando você se desenvolve, você passa a experimentar sentimentos que você nem sabia que existiam. Que nem tem nomenclatura ainda. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Porque você passa a experimentar uma nova vida, um outro paradigma. É como se você saísse de uma bolha e vivesse num outro paradigma. E aí você consegue experimentar um outro... Por exemplo, vou dar um exemplo meu para ficar claro. Hoje eu tenho o meu personal, eu tenho o meu psicólogo, eu tenho o meu psiquiatra, eu tenho o meu mentor, eu tenho a Ana Paula que me apoia aqui, eu tenho a minha equipe, eu tenho meus filhos, né? As pessoas que me apoiam na minha vida, em tudo que eu tenho que fazer. E isso me traz um sentimento que eu nunca tinha experimentado antes, porque eu era independente. Tanto que eu falei para você, eu criei 2 filhos sozinha.
Eu fazia tudo sozinha. Eu achava que eu tinha que ser a guerreira, sabe? A guerreira, a guerra. A guerreira é guerra, não seria porrada só. E hoje eu acordo com calma, com tranquilidade, tomo meu café da manhã, Ana Paula traz para mim, na bandeja. É um sentimento que antes eu não experimentava, que é o de receber. Receber com graça, ser cuidada. Ser cuidada num espaço de acolhimento. E não é só porque você está pagando, não é isso. É porque você pode se dar ao luxo de ser cuidada. Mas isso só é possível quando você valoriza o seu trabalho, entende? Entendo. E olha só, posso falar uma coisa que você não sabe? Mas que eu aprendi isso com você, tá? No dia que você falou isso na live, esse negócio sobre você não ser independente, eu aprendi com você na live isso, porque você um dia falou sobre isso, que nós temos esse negócio de querer dar conta de tudo, então isso sobrecarrega, você fica cansado, estressado e você não consegue prosperar, porque sua cabeça está ocupada com um monte de coisa. Então, isso me fez refletir e isso eu apliquei aqui comigo, sabe como? Você não sabe, você vai saber agora o resultado. Com o meu marido. Porque assim, o meu marido trabalha comigo, a gente trabalha 9 anos juntos, ele me ajuda muito. Mas eu sempre estava na frente como a guerreira da empresa, porque a empresa é meu rosto. Então eu achava que eu tinha que estar sempre lidando com tudo, eu que tinha que estar ali, não, eu faço isso, faz aquilo, aquilo. Depois que você falou aquilo, me deu um despertar e eu falei, gente, eu posso e devo dividir tudo com ele, porque precisa ser mais leve para mim. E aí eu comecei a delegar mais funções importantes para ele. Comecei, não, tudo bem, ficou assim, fica assim, porque o importante era ele fazer, eu não ficar mais em cima daquilo. E agora tudo está fluindo muito melhor. Eu não estou mais sobrecarregada, então eu consigo também dar atenção mais para minhas alunas, eu consigo estudar mais para ensinar elas. Então, isso que você falou agora foi importante você falar, porque eu pude te falar que eu aprendi isso com você. Obrigada, viu? Que alegria, que felicidade, que bom, é muito bom, né? Eu posso te fazer uma pergunta íntima? Se você não quiser responder, não precisa. Pode. Eu fiquei curiosa. Você acredita que seu relacionamento melhorou? Relacionamento homem e mulher, depois disso? Sim, com certeza. Porque meu marido, ele parecia antes que ele era, não é subordinado, mas ele não era, sabe? Na minha relação com ele, eu sempre dava a última palavra, porque eu tinha essa armadura na frente. E agora não, agora parece que eu estou na minha posição de mulher e ele de homem. Então, na nossa relação também, de marido e mulher, mudou muito isso, entendeu? Agora ele é o macho alfa e eu sou a minha. Maravilhoso, muito bom. Ótimo, excelente. Eu tô preparando uma live para falar de relacionamento, por isso que eu perguntei isso. Porque muda realmente. Mas sabe o que acontece? É um erro muito grande de nós mulheres. Eu falo de nós porque eu também cometo. E eu tô cada vez mais presente para isso. A gente, às vezes, a gente quer facilitar tanto a vida das pessoas, né? Com essa disposição que a gente tem, esse ensinamento de servir, de ser boazinha, né? De ser aceita, que a gente facilita a vida dos homens. E os homens não gostam de vida fácil. Quando você facilita a vida dos homens, os homens perdem poder. Porque, ao contrário de nós, que fomos doutrinadas, habituadas a receber, os homens foram habituados a serem os provedores, a irem para a caça, a irem lutar, a trazerem o sustento para casa, entende? Então, quando a gente facilita com essa nossa independência guerreira, quando a gente facilita muito a vida dos homens, eles são infelizes. Não facilita a vida dos homens, gente. Gente, é verdade. Porque aí tem aquela mulher, duvido, tem aquele discurso assim, nossa, mas eu fiz tudo por ele e ele não me valorizou. Porque você facilitou a vida dele. Não, um homem é infeliz quando tem vida fácil. Gente, real. Eles precisam ter esse poder, né, de caçar também, de se sentir até importante, porque a gente acaba invalidando eles também, né? Fazendo tudo Sim. por eles. É isso aí. Caraca. Gente, vou até para os comentários para as minhas fadas falarem. Não facilita. Os homens devem estar ouvindo aí, devem estar assim, não facilita a vida. Não facilitar também não é perturbar, não é encher o saco. Não é isso, gente. Nós somos mulheres adultas, sábias. Mas não facilita, não facilita. Não facilita, porque até mesmo porque quando você facilita muito a vida de homem, sabe o que você atrai? Golpista. Verdade. Atrai Relacionamento golpista. tóxico também, né? Exatamente. Exatamente. Rapidinho, aqui tem uma pergunta da Bolos da Rua, que ela tinha perguntado lá em cima, só que eu tinha perdido, agora ela mandou de novo.
É verdade que quando a gente pensa em mudar de profissão ou trabalho, não pode comentar com ninguém? Isso também funciona assim, eu quero um projeto, eu quero fazer uma coisa. É verdade que eu não posso falar para ninguém isso? Tenho que ficar quietinha? Ótima pergunta. Qual é o nome dela? Bolos da Rua. Bolos da Rua. Ótima pergunta. Então, quando você pensa em algo novo, porque você vai fazer algo novo, que você vai desenvolver uma nova visão de mundo, uma nova atitude, não é que você não pode falar para ninguém, é escolher para quem você vai falar. Por isso que a gente tem mentores, por isso que a gente tem coaches, terapeutas, tem pessoas que eu chamo dos apóstolos, né? Eu tenho uma pessoa para cada área da minha vida. Tenho um amigo que é especialista nisso, outro aquilo. Então, quando eu preciso de algo, eu vou naquela pessoa certa. Porque não é falar. Muitas vezes você fala para quem não vai te entender, para quem não vai te motivar, para quem nunca experimentou o que você vai experimentar, nem quer, nem sabe, e a pessoa vai fazer o quê? Vai te dar um balde de água fria. Então, não é de não falar, né? É para quem você fala. É igual assim, aquela história, ninguém me ajuda. Não é que ninguém te ajuda, você está pedindo ajuda para as pessoas erradas, filho. Pede para a pessoa certa, que a pessoa vai te ajudar. Então, não é porque você não pode falar. Fale para as pessoas certas. Quem são as pessoas certas? Tem uma mentora, tem alguém para te orientar. Escolha a dedo as pessoas com as quais você compartilha o seu poder. Escolha a dedo. Isso também é se valorizar. Não dê o seu ouro para qualquer pessoa. Isso também é bíblico, gente. Pérolas aos porcos. Não entregue o seu ouro para qualquer pessoa. Se valorize. Escolha. Eu estou numa mesa agora, que é uma mesa, né? Um dos maiores ensinamentos que a minha mãe me deixou. Minha mãe se foi em 2015. É uma mulher muito sábia. Ela falava assim, não deixe qualquer pessoa sentar na sua mesa. Não é à toa que Jesus sentou na mesa, né? E tem a lição de Judas. Tudo é lição. Não é qualquer pessoa que pode sentar na nossa mesa. Não é qualquer pessoa que pode ouvir os nossos planos. Então, não é que não pode contar, é para quem você conta. Entendeu? Uhum. Ó, a gente vai ficar salva. Vai ficar salva. Meu Deus, é porque tá subindo mensagem que eu tô tentando ler e falar ao mesmo tempo. Estão falando para deixar salva, vai ficar, tá bom? E aí a Bolos da Rua, ela falou que sim, verdade, muito obrigada. E a outra falou assim, sinto isso, de ser independente demais atrapalha até mesmo em ter novo relacionamento. Exato. Porque os homens se afastam. Exatamente. Falou tudo, os homens se afastam. Porque são as polaridades, né? Inverte a atração. E a mulher, ela é um tipo de atração. A mulher tem um tipo de atração. O homem tem um outro tipo de atração. Tanto que quando a gente se atrai por um homem, a gente está buscando uma química que não existe em nós para que a gente possa acasalar e ter filhos, para ser complementar. Isso é ciência, né? Não tô inventando nada aqui. Só que a gente não pensa nisso. A gente acha que é tesão, a gente acha que é amor. Não, mas isso é ciência, é uma química. Você atrai uma química complementar à sua para que vocês possam acasalar e ter filhos que, né, crescer e multiplicar-vos. Mas as mulheres esqueceram disso, que elas têm um tipo de atração, a atração do feminino, da feminilidade. Isso não é ser trouxa, não é isso. Mas é você jogar o lenço, né? Não dá tudo, né? Não dá toda, não ser penetrante. Muitas vezes a mulher independente, ela é penetrante. Ela fala assim, me dá aqui o que eu faço. Não tem paciência, sabe? Ela anda até o Uber. O Uber tá vindo, para ali, ela anda até o Uber. Ela não consegue parar e deixar o Uber vir até ela. O garçom vem, a máquina do cartão, ela toma o cartão da mão do garçom e passa a máquina, porque ela é impaciente. E o papel da mulher, muitas vezes, é esperar, não no sentido de não fazer nada, mas deixar ser servida também. A gente também merece ser servida. E quando você faz o seu bolo, e você cobra um valor justo pelo seu bolo, você está fazendo algo que é maravilhoso. Você está colocando a roda da abundância para girar, porque você está dando e recebendo na mesma medida. Porque quando você dá e você não recebe na mesma medida, a sua roda da abundância não gira. Quando a gente dá e recebe... Por que você vende para receber? Porque você dá e recebe na mesma medida. Porque se você só der e não receber na mesma medida, você está sendo arrogante. Você está achando que as pessoas precisam de você, mas você não precisa delas.
Verdade. E a atração perfeita é eu dou e recebo na mesma medida. Super foda, gente. Ó, é verdade, eu concordo com vocês, tá certo. Eu sou assim, eu sou dos homens. Ah, Paciente. Eu estou super concordando com tudo que você tá falando. eu também já assustei muito homem, gente. Agora eu tô aprendendo. A gente é muito jovem ainda, a gente ainda tem tempo de aprender. É isso aí. Olha, Jaque, já temos 1h12. Não vou mais ocupar seu tempo. É muito Eu tô conteúdo. amando, por mim eu fico aqui, eu tô amando. Tô Essa ótima. caixinha aí é uma. Abriu a caixa, já é, meu filho. Sai tudo. Então, olha só. Jaque, boa noite. Mudei depois que segui você em muitas coisas. Uma delas, passei os boletos pro marido pagar. Olha que maravilhosa! Isso aí, isso aí, isso aí. Ó, você é incrível, uma troca. Aí tá todo mundo aqui compartilhando do que você tá falando, né? Falando que sim, você é incrível. E aí, agora me diz, quer falar mais alguma coisa pra... Eu quero te fazer uma pergunta. Ah. É uma pergunta que eu adoro fazer. É uma pergunta que eu chamo de pergunta coringa. Ah. Se você pudesse, Ju, me perguntar qualquer coisa, sem reserva, sem restrição, o que que você me perguntaria? O que eu te perguntaria? Isso é uma coisa assim minha que eu tenho dúvida sobre mentalidade, né? Então eu vou usar essa pergunta coringa para fazer. Sobre crença, né? Eu estudo um pouco sobre crenças e eu queria saber se o jeito de tirar elas de mim, tipo uma crença que me limita, é eu focar nela para poder eu destruir ela, ou eu simplesmente trocar, ou o que eu tenho que fazer. Mas eu quero saber o quê? Por exemplo, se eu listo as crenças que eu sei que me limitam e eu destruo elas, tento trocar elas, ou não, ou tem um outro jeito que eu posso destruir essas crenças sem precisar fazer isso, entendeu? Destruir elas. Ótimo. Calma. Maravilhoso. Maravilhosa sua pergunta. Destruir as crenças é uma guerra sem fim. É igual Então, caça de bruxas. Não tem fim. Por quê? Vou explicar. Vamos supor que você ganhou na Mega Sena. Você ganhou na Mega Sena. Sei lá, 50 milhões, né? Que tá a Mega Sena. Você ganhou na Mega Sena e você... nossa, meus problemas de dinheiro acabaram. Ok, concordo. Mas aí vão vir outros problemas. Entende? De repente, teu marido quer dar 10 milhões para tua sogra, você não se dá bem com a sua sogra. Aí teu marido quer comprar uma casa na praia, você quer comprar uma casa no campo. Aí já, sabe, vem outras crenças. Então, a crença, ela nunca é destruída, ela é desenvolvida. Mas, se você tem uma área da sua, ela é desenvolvida, ela é substituída de acordo com o seu nível. Por isso que eu falo novos níveis, novas crenças. Mas se você tem uma área da sua vida que está muito parada, há muitos anos, muito parada, muito insatisfatória há muitos anos, é importante entender qual é a crença raiz disso. Por exemplo, se você tá, alguém falou de relacionamento. Se você está há muitos anos sem um relacionamento, qual é a crença raiz? O homem não presta? Tem dedo podre? Porque, olha, falar que tem dedo podre com uma confeiteira é muito sério. Não é? Confeiteira, massagista, fisioterapeuta que acha que tem dedo podre, tá ferrado. Por quê? Ó, lembra que eu falei? Se você acha que teu dedo é podre, tu acha que teu trabalho é podre também. Nada tá separado, não. Tá tudo junto, gente. Então, é importante a gente entender. Se tem uma área da sua vida que tá parada há muito tempo, aí é importante olhar para a crença raiz. Qual é a crença raiz, entende? E ali, a partir disso, não é destruir. É descobrir e transformar. Por exemplo, homem não presta. Será que todo homem realmente não presta? Ah, mas eu conheço uns que são ótimos. E você vai questionando e vai substituindo. É igual como se fosse assim. Você vai limpar um porão da sua casa. Primeiro você acende a luz. Não tem como você limpar o porão no escuro. A crença é a mesma coisa. Você olha para ela e você vai substituindo. E aí ela vai modelando de acordo com a sua vida. Vou dar um exemplo meu. Eu moro
hoje onde eu sempre sonhei morar. Desde pequena, desde quando morar aqui, para mim, equivalia a morar na Lua. E eu moro hoje na vista mais linda do Rio de Janeiro. Eu nem sabia que existia um lugar como esse. Da onde eu vim, isso aqui é como se fosse equivale a morar na Lua. Eu demorei 1 ano para me acostumar. Entende? Me acostumar com essa nova vida, com a casa, com os cômodos. São 19 cômodos. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Decorar até decorar os... Como é que se fala? Os interruptores. Onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Concentrar minha mente. Porque se eu estou no meu closet, eu esqueço a minha carteira lá, é um quarteirão para atravessar para a sala, filha. Eu tenho que voltar lá. É quase a academia. Então, eu precisei adequar o meu cérebro para essa nova realidade. Então, não é destruir as crenças, é ter novos níveis, novas crenças, entendeu? Por exemplo, você desenvolveu uma nova crença comigo em relação ao seu marido. Você não destruiu a sua crença, você desenvolveu uma... Por isso que eu chamo de novo pensamento. É uma nova crença. Porque se a gente vai destruir, a gente não para, não acaba. É igual caçar as bruxas, é igual cavar buraco. Você vai cavar, cavar, cavar e não vai chegar no fim, entendeu? Entendi, porque o que acontece? Eu tenho uma que ela se repete, porque as crianças elas vêm se repetindo para te confirmar ali que você está acreditando é verdade. E ela se repete, né? Ela se repete. E aí eu fico falando, como que eu posso destruir essa crença? Não é destruir. Ela está se repetindo porque você está com o pensamento de destruir. Porque aquilo que a gente quer destruir volta. Tudo aquilo que a gente coloca uma energia negativa. Por que até hoje não se descobriram a cura do câncer? Pô, o ser humano foi para a Lua, o ser humano arrumou robô, inteligência artificial. Por quê? Porque a luta contra o câncer. Tudo aquilo que é contra, a Madre Teresa de Calcutá tem uma frase linda. Ela fala, não me chame para ir numa passeata contra a guerra, me chame para ir numa passeata pela paz. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, tudo aquilo que você quer destruir, você está colocando seu foco. Se você está colocando seu foco, você está colocando a sua energia. Se você está colocando seu foco, sua energia, você está dizendo para o universo. O universo está entendendo que ela gosta disso. E aquilo que a gente coloca foco e energia é como se a gente gostasse. Ela gosta de destruição, ela gosta de guerra, ela gosta de luta. Dá uma lutinha para ela aí, porque ela gosta. Entendeu? Então, não é sobre destruir. A virada de chave é essa. É como eu posso criar uma nova crença para substituir essa? Qual é o meu novo pensamento sobre isso? Da mesma forma que você trouxe para o seu marido. Entendi. Entendeu? Não abre mão de destruir. Abre mão não é sobre destruir. Não é sobre destruir. É sobre transformar. Por quê? A crença que você tem, que você quer destruir, ela te trouxe até aqui. Ela foi importante para construir o edifício que você carrega hoje. A gente não pode, às vezes, a gente não pode nem destruir os nossos defeitos. Até os nossos defeitos, eles são importantes para quem nós somos. Mas se ela está te incomodando já tem um tempo, está na hora de substituir. Entendeu? É um novo pensamento. Por isso é um novo pensamento. É um novo pensamento. Respondi essa pergunta? Respondi, muito obrigada. Quero também aproveitar aqui e agradecer publicamente por você tirar esse tempo para vir aqui ensinar isso tudo pra gente. Abri aqui os comentários para ver se as meninas querem também se despedir, falar mais alguma coisa. E, eu não estou vendo os comentários. Ainda não apareceu, não. Tem aquele delayzinho, né? Mas quando aparecer aqui, eu vou... Eu amei também, amei. Me chame sempre. Eu tô aqui, tô para você. Depois que a gente combinou, peguei a minha noite toda, deixei aqui para ficar à sua disposição. Estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro essas collabs, adoro essas colaborações. E é muito interessante que ontem até minha terapeuta falou é muito interessante, né? Ela falou, já que você tem que, como é que é? Pluralizar os seus acessos. Porque o home office, ele me isolou um pouco, né? Eu trabalho em casa há muitos anos. E aí eu estou muito dentro da bolha. Agora eu quero conhecer outras pessoas, fazer eventos. Estou nessa fase de sair da caixa. Entendeu? Por isso que eu adorei também seu convite. Então eu te ajudei, um esforço colaborativo. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Me ajudou total. Eu amei estar aqui. Amei a energia das suas fadas. Amei a magia que se formou na live. Eu acho que foi uma energia muito maravilhosa. Eu me senti muito bem recebida e muito amada. Ai, que bom. Aí elas estão falando aqui, ó. Nossa, amei conhecer a Jaque. Foi muito usada por Deus. Que live. Olha, Jaque, elas estão... Ó, aqui, vou ver do começo.
Aqui a Mari falou uma coisa, mas eu não entendi. Uma pergunta que eu não entendi, depois manda de novo. Amei conhecer e fazer parte desse momento. E é isso, gente. Então, acho que foi. Não tem perguntas. A Arte Design Rio foi o que hoje vai lembrar de mim na oração dela. Ai, que bom, obrigada. A Ah, Aline Mora, que live foi essa, gente? Várias palminhas e corações. Jaque, olha, obrigada, tá? obrigada a você também. E aí Me chama sempre. a gente vai se falando para combinar a aulinha lá dentro do curso, para as Com minhas fadas. certeza, vou dar uma super mentoria com uma técnica maravilhosa. Arrasou. E deixa eu te falar, o seu aniversário é quando? 27 de janeiro. Ah, já passou, porque eu já ia fazer o quê? O seu próximo bolo de aniversário vai ser da Beijinho Doce, tá? Porque eu não faço Eu bolo. quero. Eu quero. Vou Eu ter o quero. prazer de te entregar aí sem cobrar nada. Mentira, vou cobrar só o valor justo Eu pago com prazer. para poder eu entregar com prazer para você. Tá bom, minha linda. Tá Um bom? beijo, tá? Um Obrigada, beijo. amei. Obrigada, um beijo. Tchau.